Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco e mais esse dia. Bom, o pecado é um outro nome dado para o que nós também podemos chamar de uma revolta hedionda, aquele desafio a Deus, ou mesmo uma oposição infeliz ao Criador, ao qual se esconde na porta de todo o coração humano. O pecado tanto é uma condição herdada de Adão, mas também uma ação manifestada em pensamentos, palavras e ações, que, quando amadurecida, dá luz à morte. Em termos mais básicos, o pecado é a transgressão da lei. Isso significa que quebramos os mandamentos de Deus e ficamos destituídos de sua glória. Mas o pecado mais profundo a gente pode enxergar. Ele é mais profundo do que simplesmente errar o alvo. O pecado ele tem várias faces, como, por exemplo, a idolatria, a adoração a falsos deuses, divindades explícitas e físicas, sejam sutis ou camufladas. O pecado também pode ser considerado adultério, uma prostituição espiritual em busca de outros amantes e outras fontes de satisfação e relevância. O pecado também é uma forma de poluição. O pecado é invasivo. O pecado é o problema do universo. A história redentora da Bíblia, ela evidencia o pecado, porém exalta a solução através do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo, para a solução do pecado. Nós vamos analisar o pecado de forma aprofundada nessa série de devocionais que nós vamos fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, ao nos revelar profundamente cada aspecto do pecado, ele vai nos revertir de armas para combatê-lo, uma vez que conhecer bem o inimigo, nos tornamos mais preparados para o bom combate, completando a nossa carreira e guardando a nossa fé. Quero convidar você, se você puder, curvar a sua cabeça e me acompanhar numa pequena oração. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais esse momento de dedicação à tua palavra, de compartilhar do teu pão. Cuida de nós, Paizinho eterno. Hoje nós iniciamos uma grande batalha e queremos estar revestido de toda a armadura, de tudo aquilo que é necessário para combater esse bom combate. Paizinho, cuida de nós. Que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos estar com os olhos fitos para o alvo, em Cristo Jesus. Pai, ouve as nossas petições, as nossas necessidades, mas, acima de tudo, capacita-nos para a pregação do Teu Evangelho, para levarmos a palavra para aquelas pessoas que necessitam. Fala conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos revelar a Tua vontade. Pai eterno, cuide de nós e mais esse dia. É o que nós te pedimos, Pai, porque sabemos que em Tu hás poder, que nas Tuas mãos, na Tua voz, no Teu respirar, no Teu nome, há poder. Cuida de nós, Pai, nesse momento. Guia-nos pela leitura da Tua palavra. Revela-te a nós, Pai. Queremos ter mais intimidade contigo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém. Com isso, eu quero compartilhar a palavra aqui na tela do computador. Eu gostaria que você abrisse para iniciar
em Romanos, no capítulo 5, do verso 12 até o verso 21. Romanos 5, do 12 até o 21. Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 A fé, ela une o cristão a Jesus, que é o segundo Adão. E por causa desse relacionamento, pode estar seguro de que estará salvo no juízo. Como Paulo descreve aqui, pelo pecado de um, todos sofrem condenação, pelo sacrifício perfeito de um, todos têm acesso, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor, a essa justiça que nos livra da morte, que nos livra da condenação. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no verso 15. Então, esses desejos
fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Amém. Isso Amém. mesmo. Amém. A tentação em si só não é pecado. As pessoas frequentemente elas pecam quando dão abertura para a tentação. É isso o que gera o pecado. Jesus no deserto, ele é tentado, mas ele não peca. Então, vou repetir. A tentação em si só não é pecado. As pessoas, elas pecam quando elas dão abertura para a tentação. E isso, muitas das vezes, vem pela nossa cobiça. Eva olha para a fruta e cobiça. Ela olha, acha bonito e quer experimentar. É gerada a cobiça. Essa cobiça começa a gerar pecado. Ainda não é um pecado, mas é o princípio. E aí a gente fica alimentando essa cobiça, alimentando, não vigia o que acontece, o pecado nasce. E após o pecado ter consumido, né, está sendo consumido ali, Eva está consumindo o pecado, dá o pecado para o Adão, Adão consome também o pecado, ele está consumado, foi feito, foi, foi gerado, foi efetivado, e então vem a morte. Agora, abra também a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Conhecer a Deus é fazer o que é certo. Se você conhece Deus, você faz o que é certo. Cometer uma ilegalidade é o mesmo que transgredir a lei. E a palavra no grego para falta de lei é anomia. Anomia é uma palavra no grego que significa falta de lei. No Antigo Testamento, essa palavra ela nunca é usada para se referir a uma transgressão da lei, mas ela é usada e associada a falsos profetas, a malfeitores, ou seja, a opositores a Deus. O que isso significa? Significa que quando nós transgredimos a lei, nós deixamos de lado a lei, a falta dessa lei. A falta. Nós faltamos com essa lei. Nós agimos como se a lei não existisse. E nós somos considerados ali como falsos profetas, como malfeitores, ou seja, como opositores a Deus. Porém, o que Romanos, novamente lá, Romanos no capítulo 3, abre aí, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. 3 pontos aqui para a gente analisar nesse verso, com relação à justiça. A justiça de Deus envolve a sua justificação totalmente graciosa de qualquer um que deposita sua fé em Cristo. Qualquer pessoa que deposita sua fé em Cristo, ele recebe a justificação graciosa pela parte de Deus. Segundo, a sua justificação é baseada na morte sacrificial de Cristo. É através da morte de Cristo, o sacrifício que ele fez por nós. É através do sacrifício que ele fez por nós. Terceiro, a natureza da morte de Cristo faz com que Deus permaneça justo, mesmo justificando seres humanos pecadores. Em seguida, Paulo explica a importância da fé como um elemento chave. Se você ler um pouquinho depois, você vai entender. O Paulo ele explica a importância da fé como um elemento chave para que nós possamos alcançar a justiça por meio da fé. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5,
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Vamos lá. Então, atenção aqui, por favor. Aqui nesse verso, ou a pessoa ela está morta no pecado, ou ela vai estar morta para o pecado. A velha natureza não é renovada e nem reformada. Eles devem fazer morrer a velha natureza. O cristão, ele deve fazer acabar com qualquer marca persistente na nova vida. O que eu era já não vive em mim. Os meus valores, os meus hábitos e as minhas práticas, elas têm que mudar na minha nova vida. O que passou, morreu, acabou. O pecado já não existe mais em mim. Essas coisas, como os meus novos valores, os meus hábitos, as minhas práticas, essas coisas são resumidas como no novo nascimento. Porém, se eu continuo nos valores antigos, nos hábitos antigos, nas práticas antigas, cometendo o pecado, elas são como idolatria, que é, é colocar outra coisa antes de Deus. Por exemplo, o sexo, o dinheiro, o poder. Eu continuo praticando essas coisas. Você deseja mais e mais disso. Você não mudou. Olha só o que Paulo fala. De novo, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Qual é a natureza terrena da gente? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. Tudo isso é idolatria, tudo isso a Bíblia mostra claramente, está aqui escrito. Ou eu mudo, ou eu mudo. Ou a pessoa está morta no pecado, ou ela está morta para o pecado. Ou é uma coisa, ou é outra. Vou repetir. O cristão, ele deve fazer erradicar qualquer marca persistente da vida passada. Você aceitou Cristo, você é uma nova criatura. Você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Faz a leitura para mim de 1 João, capítulo 5, no verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém. Isso também pode significar recusar-se a se envolver na adoração pagã, ou não aceitar o falso ensino de pessoas que causam divisão sobre Cristo, o que também equivale à idolatria. Até o amor ao dinheiro, né, irmão? Sim, também, um deles. A Bíblia é bem clara, está aí escrito, bem claro. Desviar-se, guardar dos ídolos, abandonar o pecado, desviar-se do mal, se apartar de vez, sabe aquele pecadinho de estimação? Eu quero fazer uma leitura para vocês agora, que está em Ezequiel no capítulo 16, do 15 ao 42, que diz assim: Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. Você apanhou as joias finas que lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata. E fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva
e o mel, tu lhes oferecestes tudo como um incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou os seus filhos e filhas que você tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias da sua infância, quando estava totalmente nua, esperando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano Senhor. Somando-se a todas as suas outras maldades, você construiu para si mesmo altares e santuários elevados para cada praça e cada praça pública. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo como promiscuidade cada vez maior a qualquer um que se passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade cada vez maior. Por isso, estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso, ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade para com o soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, você prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com as outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, e por causa de todos os ídolos detestáveis e do sangue dos teus filhos dados a ele, por esse motivo eu vou ajuntar todos os seus amantes, como quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou, como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você todos os lados e a deixarei nua de frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira, da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outreiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, a qual a apedrejará com as suas espadas, a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e lhe infligirão castigo à vida de muitas mulheres.
porei fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então, a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desvairá de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Ezequiel 15:42. Esse capítulo que eu acabei de ler para vocês, parte dele, né, porque eu não li os 14 primeiros versos, nesse capítulo, retrata Jerusalém como uma esposa e Deus como seu marido. De início, Jerusalém não tinha nenhum dote natural que lhe desse direito de ser uma cidade escolhida de Deus. Mas Deus a enalteceu com amor, cuidou dela e fez dela uma cidade de beleza e de grande esplendor. Ela, porém, foi ingrata com seu marido, tornou-se infiel e começou a adulterar. Por causa dessa prostituição e rebeldia, que está toda relatada em detalhes, ela sofreu pena de morte. Essa mesma pena recai sobre aqueles que recusam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso vai acontecer no dia do juízo. Isso vai acontecer no dia do juízo. Em Tiago 1:27, Tiago 1:27 diz assim, para você procurar aí, Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27 representa todas as pessoas que se encontram impotentes e vulneráveis nesse mundo. O próprio Deus é Pai para órfãos e defensor das viúvas, e ele espera que o seu povo, aqueles que se chamam cristãos, o imite em seu interesse. Por fim, para a gente finalizar aqui, eu vou ler Romanos capítulo 3, do verso 9 até o verso 20. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés estão ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém é justo. Aqui, o indiciamento de gentios e judeus culmina nesse resumo que Paulo nos traz. Paulo, ele retrata ambos como impotentes frente ao poder do pecado. Dessa forma, incapazes de escapar da garra do pecado pelo esforço pessoal. Nós não somos capazes de vencer o pecado por nós mesmos. Nunca. Nós não somos capazes. Somente através de Jesus, o sacrifício que ele fez lá naquela cruz, é que nós somos capazes de superar tudo isso e de não trazer esse juízo para cima de nós. Só através de Jesus. Somente através de Jesus. Se não fosse ele, nós estaremos completamente perdidos. Curva sua cabeça, faça uma oração comigo. Em seguida, eu vou parar a gravação e aí você tem a oportunidade de comentar, acrescentar alguma coisa que o Espírito Santo falou para você aí. Amém? Bondoso Deus, amado Pai,
Graças te damos, Senhor, por mais esse momento de partilhar do pão. Te agradecemos, Pai, por esse momento inicial, de olharmos com uma visão panorâmica para o pecado, de poder entender um pouco mais sobre o teu juízo. Pai, esperamos em Ti que nos devocionais que vão vir à frente, de forma mais específica, o Senhor trate cada aspecto, cada face do pecado. E conhecendo melhor, Pai, esse nosso inimigo, nós possamos, através do sacrifício de Cristo Jesus, estarmos totalmente preparados, segurando na mão de Cristo, para superar todas as nossas adversidades. Paizinho, não somos absolutamente nada, não somos nada, 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 nada. E nós queremos a Tua presença cada dia mais próximos, queremos viver as nossas vidas próximas a Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados de idolatria. Perdoa os pecados, as mentiras, a promiscuidade, a prostituição. Perdoa-nos, Pai. Cuida de nós até a volta do Teu Filho amado. É o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém.